E é com este fundo fantástico do Jardim Duque da Terceira que vos damos as boas-vindas ao Mais Terceira. A cidade de Angra do Heroísmo foi o destino escolhido para a segunda edição do World Heritage Watercolor. Durante 4 dias, artistas norte-americanos descobriram e pintaram esta cidade património mundial. How did you remember Azores to do something like this? We actually have a giant catalog at home of all the World Heritage sites. There's over 1,000 of them, so we spent a lot of time flipping through the catalog, and then when we came to Azores, we said, we have to go here. So then we started doing a little more research, and we met a travel agent, and she said, of course, you have to go to the Azores. So beautiful. There's so much architecture, there's so much natural landscape. Your artists will be so happy. So last October, we booked some flights and we came over, and everybody was right. The Azores are so beautiful and we'd love to see her. So then we went home and we convinced 18 artists to come back this week and paint, and it's just been the most amazing experience. As you know, this is our second trip. We did one, actually Jeff and I were on the first one together, and it's called the World Heritage Watercolor, and the goal is to paint with artists. So we have 18 artists with us this year at a World Heritage site. We paint like mad for 4 days, and at the end of the time we put up our work, and then people buy the work hopefully, and if they do, those proceeds go back to the World Heritage site. Fala-nos pouco desta parceria entre a arte e a World Heritage Watercolor. Portanto, isto foi contato feito por este grupo de pintores, de aguarelas, que contataram o Turismo dos Açores para ajudar na logística deste programa, que é um programa organizado por eles próprios. Portanto, eles escolheram o destino, escolheram Angra do Heroísmo. A partir do momento que nos contataram, abraçámos logo o projeto para lhes ajudar com a logística toda da viagem deste grupo de 16 americanos. Em que aqui estão para pintar, portanto, as paisagens da cidade Angra Património, o que para nós é um motivo de orgulho estarmos escolhidos para fazer parte do itinerário deste grupo de artistas. A beleza da ilha não deixou ninguém indiferente. A nossa cidade Património da Humanidade revelou-se uma fonte de inspiração perfeita para todo o grupo. Na verdade, foi mesmo amor à primeira vista. What really impresses me is that the pieces of the island are mixed, but they're still discrete. So I walked today from the hotel up to the fort, and I came out of beautiful urban center, and then the cows were right there, right there, and the calves are loose. They could have run down onto the street. And I think that's fabulous, that you've kept really pure countryside, and it's right as part of the town. I would love to come back with the family also. It would be beautiful. It's a beautiful, beautiful island. It's a really pretty landscape. Everything is awesome here. Really good food. And I really want to come back. Everything is beautiful. The volcanic rock, and your volcanoes and your I don't know, extreme waves against beautiful rocks, and then little fishermen down there on the rocks, waves coming up on them, plus just the ability to just look like that and see everything you see is absolutely magnificent. In America, we have spent the last 30 years having people flee from the cities into suburbs. What you have here in your city, Terceira, Ango, is that you have a city that has the density and the historicism and the quality of life that is very attractive. And your city has not died. It is filled with life. It is a great paradigm, a great model for many American cities to follow. So it is just very exciting. And I know you've been doing it for centuries.
We're only starting to get it, but it is really lovely. But there are cities that have the energy, but you have it here with such enthusiasm and beauty. It's just a lovely, lovely spot. Thank you, John. Thank you very much. Really appreciate it. O ar frio que se sente e o burburinho do vento nas matas que se estendem por toda a freguesia lembram-nos que estamos na Terra Chã. Aqui somos recebidos por Joel Neto e pelo Melville, o cão energético que nos mostra toda a alegria de viver no campo. Seguimos para o escritório da sua casa, onde ficamos a conhecer o homem para lá das letras e a sua relação com a terra onde nasceu. O Joel esteve 20 anos fora. Como é que foi o regresso? Foi ótimo, de facto suplantou as expectativas, mas primeiro começou por ser muito desejado. Eu quando fui para Lisboa, fui muito determinado a começar um percurso e a de algum modo ganhar a minha autonomia, aprender coisas novas e confrontar-me com outros mundos. Acho que tinha a noção desde o princípio de que a mundividência fazia toda a diferença. E portanto, eu nunca quis vir embora cedo demais, mas quis sempre que houvesse um momento na minha vida em que pudesse vir embora. Já estão cá há cerca de 2 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. E enquanto fora, do que é que sentiu mais saudades? Bom, eu posso dizer-te quase tudo. Se eu tiver de reduzir a uma coisa, talvez do cheiro. O cheiro da terra era uma coisa que me comovia e que me comove ainda hoje. Neste livro que eu vou publicar agora e que é em parte dedicado à paisagem dos Açores, digamos assim, de algum modo a paisagem dos Açores é uma personagem. Eu chamo-lhe um misto de erva úmida, leite morno e bosta de vaca, que é como cheira a minha paisagem açoriana, talvez com uma pitada de enxofre, às vezes com uma pitada de marisco e às vezes também com uma pitada de gasolina. Mas eu tinha de facto muitas saudades do cheiro. Também tinha saudades daquilo que não sabia exprimir, porque a falta é uma coisa às vezes não propriamente exprimível. Agora, também é verdade que vivendo nos Açores eu tenho falta de algumas coisas de Lisboa, porque uma pessoa, quando metade da minha vida eu vivia em Lisboa, e para além disso, os primeiros anos da minha vida, a minha família viajava ou mudava-se com alguma frequência entre Lisboa e os Açores, de maneira que a minha identidade é açoriana e terceirense, a minha matriz é essa, mas a minha pessoa é um misto de várias coisas. Eu tenho uma relação muito íntima com Lisboa, às vezes íntima ao ponto de ser tensa, muitas vezes, como é evidente, mas também às vezes tem uma relação tensa com os Açores, e a geografia é uma coisa que me marca bastante. Enquanto ficar por cá, vai redescobrindo a ilha e as suas gentes. E para nada ficar apagado, guarda na memória do computador as muitas expressões que ainda se usam por cá. Ainda esta semana ouvi: estás a ficar palhoca. Uma velhota disse à outra: estás a ficar palhoca, que é estás a ficar meio atarantada, meio distraída. Ou credo, pelaste-te. Alguém que se queimou com não sei o quê, ainda se usa o pelaste. Sim, até se usa muito, ele pela-se para fazer qualquer coisa. Pois, isso ainda é outro significado. Também. Muito engraçado, ou excomungado, ou fraqueza de juízo, ou porque assim percaçados, são tudo uma série de... Às vezes eu tenho que perguntar à minha mulher, que é lisboeta, se na verdade o meu cérebro já não está a atribuir significados ou origens, e às vezes está. Açorianas, as expressões não são açorianas. A questão é que o falajar da Terceira e dos Açores é um português puro e duro, não tem nada a ver com dialeto. A questão é que no entanto, o português mais antigo. Há uma série de expressões que ainda se usam ou ainda se usavam nos últimos 20 anos nos Açores que já não se usavam a nível nacional. O Mais Terceira veio até ao Centro Etnográfico da Ribeirinha para recordar uma matança à boa moda antiga.
Fundado a 22 de maio de 1996, o Centro Etnográfico da Ribeirinha, Recordar e Conhecer, conta hoje com 59 elementos pertencentes ao seu grupo folclórico. Vestidos a rigor e recriando a forma como se fazia a matança do porco pelos nossos antepassados, muitos são ainda aqueles que relembram com nostalgia estes tempos. O seu presidente, Jorge Estrela, fala-nos com orgulho deste dia especial. Como é que surgiu esta ideia de organizar um evento como este? Bem, a ideia surge, e um colega da direção aqui a teve, no sentido de fazer um convívio entre o grupo todo. E como pode ver, a gente não tem o grupo todo, mas temos aqui 75% do nosso grupo, praticamente está todo aqui. É uma ideia que surge no sentido do convívio do grupo e também de mais tarde nós podermos mostrar como se fazia uma matança mais ou menos como antigamente. Não recriamos a totalidade, mas tentámos recriar o máximo de uma matança tradicional. É sempre bom recordar os velhos tempos, não é? Sim, e o mais engraçado disso tudo é que a gente tem aqui no grupo uma senhora que é com mais idade, à volta dos 50 e poucos anos, que é que está ali de chefe de cozinha, que é que diz como é que se faz a morcela, como é que se faz isso, porque hoje em dia ninguém sabe fazer isso e é uma coisa que nós não queremos perder e desde isso o nosso grupo chama-se Recordar e Conhecer. Sr. António, o que é que fizemos agora aqui? Estamos a chamuscar o porco, não é? E depois? Exato, foi uma matança antiga, matou-se o porco, está-se a chamuscar, daqui a bocadinho vai-se lavar, depois vai-se pondar e depois a senhora vai ver o resto do fim que vai dar daqui. Saudades destes tempos? Era o tempo que não se podia ver, agora se chama... Só que essa cidade nova já não gosta nada disso, não é? A senhora está a ver aqui 100 pessoas, 50 e 10, 40 e 10, o homem caça com 54, fui criado com isso. Portanto, isso para mim eu estou a adorar. O que é que estamos aqui a fazer? Olha, estamos a cortar a cebola, ou seja, a picar a cebola de rama verde, que é para depois usarmos na morcela, é misturado com sangue e com outros condimentos, temperos, e é a morcela tradicional da Terceira. Dá sempre gosto relembrar os bons velhos tempos, não é? Eu acho que sim, até para os mais novos também, as crianças, e verem como aquela pequena que está ali, que é bastante jovem. Todas aí a servir umas bebidas muito boas, não é? Sim. Que bebidas são essas? É licor de amora, licor de vinho, tem anis, licor de baunilha também. Estás aqui, não é? Mesmo à moda do antigamente, que é servir o pessoal que está a trabalhar daqui com os biscoitinhos, com essas bebidas deliciosas. E depois, o que é que vai acontecer mais para o fim, quando já tiverem o porco pendurado? Vamos lavar as tripas primeiro para fazer a morcela, já está tudo picado em cima da mesa, a cebola e depois fritar a morcela e depois comer. E amanhã vamos derreter o porco. E já estão reunidos todos os ingredientes necessários para se começar a fazer a morcela, não é assim? É sim, senhora, já está tudo. Olha, aqui temos a cebola verde em rama, costumamos fazer, o antigo era assim. Foi toda picada anteriormente? Toda picada, picaram todas, que as nossas colegas estiveram todas a picar. Aqui tem o arroz, o sangue, a canela, a noz moscada, um bocadinho de malagueta, o sal e os ovos. E depois como é que se faz? A gente põe tudo para dentro e a gente depois caldeia, tudo muito bem caldeadinho. Depois prova-se o sal e depois deixa-se ficar um bocadinho aqui. Antes vocês lavam as tripas, não é? Então está-se a lavar as tripas e quando as tripas estiverem lavadas, elas mergulham-se todas, mergulham-se aqui dentro. A gente amarra com barbante, uma ponta, e vamos enchendo a morcela para dentro da tripa. Sr. Jorge, muito obrigado por nos ter recebido cá na sede do Grupo Folclórico e chega assim o momento de provar a morcela, a tão esperada morcela, que é essa iguaria tão típica das matanças de cá da nossa Ilha Terceira. E eu vou provar, ok? Muito obrigada. Fantástico.
A estadia na ilha permite a Joel Neto voltar no tempo e esta viagem acaba por ser transportada também para o seu trabalho. Esta minha relação com a minha horta, ou com o meu cão, ou com as caminhadas, eu entendo isto tudo como parte de uma mesma obra em contínuo, digamos assim, porque é sobre essa matéria que eu estou a escrever. Precisamente sendo daqui, Joel, e tendo conseguido escrever vários livros, inclusivamente alguns deles traduzidos noutras línguas, à venda noutros países, acha que consegue ser um dos exemplos de que, nascendo numa ilha pequena, ou por exemplo numa freguesia como a Terra Chã, é possível ir mais longe se a pessoa realmente o quiser? Sim, isso eu digo que sim, mas nem é pelo meu exemplo. A história está cheia de exemplos de pessoas que vieram dos confins da Escócia e de uma aldeia perdida na Islândia e conquistaram o mundo. E nem sequer é o meu caso. Portanto, há exemplos cabalíssimos de que isso é verdade. De maneira que a ideia de que estar aqui fechado na Terra Chã é uma confinação só se verifica de facto se nós permitirmos que se verifique, ou se não tivermos dentro de nós algum tipo de impulso que nos force a transcender essa fronteira geográfica. Eu acho que vivi sempre na Terra Chã, mas estive a acumular, até aos 18 anos vivi na Terra Chã, toda essa fase, eu nunca me senti confinado. Eu sentia a necessidade de me cruzar com outras experiências, mas a minha ideia não era deixar de ser da Terra Chã, ou fosse o que fosse. E, portanto, há sempre uma dialética nesta questão das derivas, e eu acredito que, para responder à sua pergunta, que sim, que se pode vir das estepes, ou da Mongólia, ou da Nova Zelândia, e chegar ao topo do mundo, e às vezes pode-se ter nascido na Quinta Avenida e nunca se passar de um bom jogador de PlayStation. Nós já sabemos que este livro vai falar sobre os Açores, vai ter personagens precisamente a falar com estes sotaques, se é que assim podemos dizer, sotaque terceirense. Sim. E o que é que mais podemos esperar deste próximo romance? Bom, este romance é um romance muito grande. É um romance que eu tentei brincar um bocadinho com as fronteiras entre géneros. Tentei que ele fosse ao mesmo tempo literatura tradicional, mas não deixasse namorar os géneros do thriller e da história de amor com o que isso tem de spin-off em relação ao género tradicional, à literatura tradicional. E de maneira que foi um desafio estrutural bastante grande. É um livro que só na tábua de personagens tem logo muitas dezenas de personagens. Foi preciso fazer um mapa para ajudar o leitor a situar-se no meio de todas aquelas personagens. Acho que na versão final acabará por ter cerca de 500 páginas. Passa-se não inteiramente na terceira, mas fundamentalmente na terceira. Tem alguns capítulos que se passam em Lisboa. Percorre toda a terceira, percorre todas as freguesias da terceira, passa por todos os pratos da gastronomia tradicional da terceira, passa por todas as belezas naturais ou paisagísticas, todos os monumentos da terceira, passa pelos achados arqueológicos recentes da terceira, de maneira que há uma espécie para já, a terceira é a grande personagem deste livro. A terceira e os terceirenses, a nossa identidade, é a grande personagem. Há uma trama que é vivida pelas personagens, mas eu creio que o meta-livro é, mais uma vez, a identidade dos Açores, em particular da Ilha Terceira. De maneira que é o meu tributo a esta ilha. A seguir vão sair outros 2 livros que completam um tríptico, não é uma trilogia, um tríptico, no sentido que são 3 livros de 3 géneros diferentes, mas complementam-se. A seguir sai um livro de crónicas e finalmente sai um folhetim, tudo isto mais ou menos no espaço de um ano. Aquilo que se pode esperar deste livro é a minha terceira. Eu acho que está aqui, neste livro, tudo aquilo que já me comoveu, enfim, tudo o que de verdadeiramente importante já me comoveu. E isso é tudo o que um escritor pode pedir dos seus livros, não é? É que seja ele próprio, que seja uma versão melhor dele próprio. Espero eu que o livro seja bem melhor do que eu. Oxalá seja.
Joel, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. E marcamos assim o ponto final no nosso programa de hoje. Já sabe, também nos pode encontrar no meu canal, no número 42 48 75. Não se esqueça que também pode nos seguir no Facebook e no Twitter. Em meu nome pessoal e em nome de toda a equipa do Mais Terceira, tenha uma excelente semana. Marcamos encontro de hoje a 15 dias. Até lá.